Nosso estudo terá a colaboração dos amigos Márcio Torres e Kelly Nascimento. Boa noite, com a palavra aos facilitadores. Uma boa noite aos internautas também. E a gente está aqui com a primeira pergunta, né, a ser respondida. Até falou, por favor, é muito importante me responder isso, né? Boa noite. Uma pessoa que tem mania de pegar as coisas dos outros, pegar objetos das pessoas, pode ser que esteja sofrendo obsessão espiritual? Isso é uma coisa até difícil assim da gente colocar como uma exatidão. É ou não é, né? Mas o que eu acho que o mais importante da gente observar é a nossa vibração, né? Porque, na verdade, nós também somos obsessores muitas vezes. E a gente muitas vezes a gente não tem essa noção, né? Então, o que é, às vezes, um obsessor? A gente sabe que nós somos rodeados de espíritos. Aonde a gente vai, a gente sabe que tem desencarnados, né? A gente que estuda um pouquinho da doutrina, a gente sabe disso, a gente tem essa consciência. Então, eu começar a me vigiar e prestar atenção naquilo que eu tô trazendo para mim, né? Nós somos imãs. O que eu estou trazendo para mim? Porque muitas vezes a gente coloca a culpa no obsessor, porque, na verdade, fica mais fácil para a gente. Ah, é porque eu estava obsediada. Ah, é porque tinha um obsessor comigo. Mas, como que o obsessor, mesmo que se tiver, né, esse obsessor, por exemplo, como que o obsessor ele vai conseguir agir sobre mim se eu não quiser? Então, vai depender muito da nossa vibração. Por isso que no Evangelho fala com a gente para a gente orar e a gente vigiar. Vigiar os pensamentos, vigiar as nossas vibrações, para a gente não ter esse tipo de coisa. Mas é lógico que a gente também não está bem todos os dias. Nós temos dias ruins, mas mesmo assim a gente tem que vigiar essa nossa vibração. O que eu estou trazendo para mim? Né? Agora, isso daqui, para falar a verdade, a gente não vai falar nem que sim, nem que não, porque a gente não tem resposta para tudo, né? Mas a gente aconselha, né? Nem é essa certa a palavra, porque conselho a gente não, nem é bom a gente dar, mas observar o porquê que acontecem certas coisas. Por que às vezes eu faço coisas que pego coisas que às vezes parece que não sou eu. Posso estar sim influenciada, por que não? Pode ser que sim, pode ser que não. Vou me observar. Vou observar meus pensamentos. Para mim ter uma noção do que às vezes pode estar acontecendo comigo, né? Entrar em prece, oração, porque se realmente for obsessor, uma hora ou outra ele cansa, né? Porque o obsessor, ele tem, para ele ter um efeito sobre qualquer outro, que seja de desencarnado para encarnado, né? Que é o que a gente acha que acontece mais, mas acontece de outra forma também. Ele tem que estar, os dois espíritos têm que estar em sintonia. Então, se a minha sintonia é X e o outro espírito que se diz obsessor, ele está aqui embaixo, vamos supor que a minha vibração esteja acima, eu esteja numa vibração legal, ele não vai chegar. Ele não consegue. Ele só consegue quando a minha vibração abaixa e aqui eu nivelo. Estamos os dois espíritos no mesmo nível. Aí sim ele vai conseguir, às vezes, ter influência sobre a gente, né? Mas no Livro dos Espíritos mesmo fala que os espíritos, muitas vezes, eles nos dirigem, nos comandam, mas que seja esse direcionamento para um lado positivo, que nós possamos nos vigiar para sermos intuídos de uma forma positiva, né?
Opa. Não descartando também a patologia, né? Parece que, eu não lembro o nome certo aqui agora, mas a psiquiatria tem uma patologia, um distúrbio mental que faz com que as pessoas realmente peguem coisas, né? Costumam pegar. A gente tem que olhar por esse lado também. Tem uma outra pergunta aqui. A pessoa fala assim, eu queria tirar uma dúvida. Eu frequento a casa, estou no tratamento espiritual. Mas o dia ou a semana que eu estou passando mais mal, eu não venho à casa, pois tenho medo de dar trabalho. Estou com o sono perturbado, faço o evangelho no lar, mas não consigo vir na casa para tomar o passe. Bom, então, o que está acontecendo aqui é uma coisa, né, que é muito fácil de a gente resolver. Eu estou passando mal, eu vou deixar de ir no hospital para não dar trabalho lá? Eu tenho que ir no hospital, não é? Quando eu estou passando mal, eu tenho que ir no hospital. Por mais trabalho que eu dê lá é o lugar de eu dar trabalho, devido à minha patologia. A casa espírita é um hospital. Se você está passando mal, você tem que vir para a casa espírita. Não tenha medo de dar trabalho, não. Pode dar trabalho. Aqui é o lugar. Se o seu problema é espiritual, é aqui que você deve tratá-lo. Ficar passando mal em casa não vai resolver. Né? O acolhimento fraterno, o tratamento espiritual que a gente disponibiliza nessa casa é justamente para isso. Né? Tem que vir. E a gente sempre fala no acolhimento fraterno, não é fácil passar pelo tratamento espiritual. Não é. Porque os obsessores não querem que você venha. Eles não querem que você melhore, eles não querem que você progrida. Então, tudo que eles puderem causar de obstáculos e interferência para você vir na casa espírita e para você fazer o evangelho no lar, pode ter certeza que eles vão fazer. É passar mal, é sentir dor, é ter preguiça, é ter sono, é ter briga. Eles fazem de tudo. Tudo que vocês imaginarem, eles fazem. Como é que eu faço para me livrar deles? É vir a casa. Eu tenho que vencê-los no cansaço. Tudo está me impedindo de vir. Eu vou. Eu chego, eu passo mal, mas eu fico. Eu não quero orar, eu oro. É assim. Se eu for ceder a tudo que me vem, não adianta. É bater em ferro frio. Então, o que a gente faz nesses casos é insistir. Venha, aqui é o hospital de almas. Tá ok? Desde que comecei a estudar sobre o Espiritismo e frequentar a casa, percebi que a minha sensibilidade de sentir espíritos tem aumentado. Existe alguma relação ou pode ser só impressão? Existe relação, sim. Principalmente, né, aquela pessoa que já tem essa facilidade, às vezes, de sentir, às vezes de ouvir, né, até mesmo de ver. Porque a nossa sensibilidade ela é desenvolvida através mesmo desses estudos, do entendimento. A gente aprende sobre o amor na doutrina espírita, sobre os nossos sentimentos, o autoconhecimento, tudo a gente aprende aqui dentro. Então, provavelmente, quando a gente começa a desenvolver certos sentimentos, eu não sei se é mediunidade, né? Ela falou sensibilidade, mas essa sensibilidade, ela aumenta sim, com certeza, ela aumenta. Não só aqui dentro da casa espírita, a gente tem casos, foi até a NET, quando ela veio aqui, ela contou um caso, por exemplo, de uma pessoa que tinha um trabalho, né, extremamente estressante, mais de um trabalho, né, e na correria do dia a dia, da cidade, dos compromissos e tal, aposentou. E resolveu viver diferente. Né, ele foi para outro lugar mais tranquilo, não precisava de horários, né, resolveu parar mesmo. E a sensibilidade dessa pessoa aumentou. É lógico. Está perto da natureza, mais tempo para cuidar de si, mais tempo para cuidar do seu espírito, não é? Não é só aqui que vai aumentar a sensibilidade, não. Mas, com certeza, quando a gente começa a estudar a doutrina, quando a gente começa a conhecer a doutrina, a gente passa a ficar mais sereno, mais tranquilo, mais amoroso, e a nossa sensibilidade aumenta, e graças a Deus que aumenta.
Imagina se a gente viesse aqui, só escutasse e não chegasse lá no nosso coração. Né? Porque essa sensibilidade que ela está perguntando aqui, né, devia ser relacionada à mediunidade, mas ela vem através disso, né? É através desse sentir. Porque, na verdade, médium, todos nós somos. Em pequeno grau, em médio, em altíssimo, né? Todos nós somos. Todos nós sentimos. Quando você ama uma pessoa, né? Passa ali, às vezes, dias ou meses sem ver, você chegar, abraçar, sentir. E isso é sentir. E a gente tem que procurar a resgatar mesmo essa sensibilidade, porque nós estamos perdendo isso. Nós estamos ficando mais frios, né? Através de tudo que nós estamos passando hoje, no planeta de provas e expiações, que a gente sabe que não é fácil. Então, várias coisas a gente vê acontecer todos os dias, e acaba que vai chegando uma hora que a gente vai absorvendo isso como se fosse natural. E a gente vai ficando mais insensível, a gente vai perdendo essa sensibilidade. E isso é ruim, porque a gente passa a não ter mais, não sentir mais, a gente passa a não dar ouvidos mais, né, àqueles que tentam nos mostrar, nos falar alguma coisa. E vai ficando cada vez mais difícil. Então, com certeza, quando a gente começa a estudar a doutrina espírita, essa sensibilidade aumenta. E graças a Deus que aumenta. Muito bem. A pessoa pergunta assim, uma pessoa de coração fechado, dificuldade em perdoar, há algum preço? Qual a explicação? Bom, o preço que se tem a pagar quando a gente não consegue perdoar, quando a gente tem o coração fechado, chama-se doença. Né? São as doenças. A doutrina espírita fala que não existe doença, existe doente. A doença é a manifestação do desequilíbrio do espírito. Um espírito em desequilíbrio causa doença no corpo físico. Então, todas as doenças começam no nosso comportamento. Vamos lembrar uma frase de Shakespeare, né? Shakespeare. Ele fala assim, desejar mal, guardar ódio, rancor do outro, é tomar um copo de veneno esperando que o outro morra. Ou seja, eu estou me envenenando, mas estou desejando mal para você. E aí a doença aparece. Esse é o preço que se paga. São os desequilíbrios. E esse desequilíbrio pode também vir numa próxima encarnação. Porque o desequilíbrio está no espírito e não no corpo. O corpo é a manifestação do espírito, vamos entender. Né? Às vezes, se nessa encarnação eu não conseguir digerir, não conseguir perdoar, não conseguir trabalhar em mim as minhas emoções, eu volto para o mundo espiritual desequilibrado. E eu posso reencarnar ainda em desequilíbrio. E se eu reencarno em desequilíbrio, eu posso trazer as mazelas desse desequilíbrio no corpo que eu estou agora habitando. Então, este é o preço que se paga, tá? Gente, perdoar é a melhor coisa da vida. Abrir o coração. Jesus, quando nos dá o conselho de oferecer a face após tomar um tapa, é justamente isso que ele está dizendo. O mal fica com quem faz. O mal não fica comigo. O mal que fica comigo é o mal que eu tenho em mim e é o mal que eu expresso. Esse é o mal que me faz mal. O que o outro tenta me fazer não é meu. Se me atingiu foi porque eu aceitei que me atingisse. É por isso que Jesus fala, se te bater numa face, oferece a outra. Se te pedir para andar 10 mil passos, ande mais 10 mil. Se te pedir a capa, entrega também a túnica. O que ele está dizendo? Para que você vai entrar em atrito com o outro que está errado? Relaxa, perdoa. Vá viver a sua vida da melhor forma possível. Entenda no momento espiritual, entenda que o seu irmão está sofrendo, está pedindo socorro. Uma pessoa em paz consigo mesma, uma pessoa equilibrada, ela jamais vai ferir outra pessoa. Quem aqui no momento de ira
não ofendeu uma pessoa amada? Quem aqui no momento de raiva não cometeu erros que arrependeu amargamente depois? Nós, quando estamos doentes, nós machucamos. A pessoa em equilíbrio, ela não amargou, ela não machuca ninguém. O ser mais equilibrado que já pisou nesse planeta foi flagelado e crucificado, e no momento de último suspiro ele ainda pediu perdão para Deus. Isso é equilíbrio. Para que eu vou ficar me envenenando com o que o outro tenta me atingir? Deixa ele só tentar. Eu penso positivamente, oro por ele, agradeço a Deus a oportunidade que Ele me deu de aprender a resignação, o perdão, a tolerância, a benevolência, porque é isso que esses momentos complicados me pedem. E vou tocar minha vida, tá ok? Estamos em um momento de liberdade de expressão, que a lei do olho por olho, dente por dente, é o que prevalece. O que o Espiritismo fala sobre isso? Exemplo, bateu, vai ter troco. Observação, pois em outros tempos em que se levava um tapa na face esquerda, dá-se à direita para bater. Então, vamos por partes, né? A pessoa fala aqui que estamos no momento de liberdade de expressão, ainda bem que a gente está, né? Que a gente pode, nós podemos nos expressar, nós podemos falar, nós podemos estar aqui hoje falando sobre espiritismo, né? Então, há alguns anos atrás, se a gente tivesse numa conversa dessa aqui, né? A gente não estaria numa boa como a gente está hoje, não. Mas, enfim, e ele fala, né, que a lei do olho por olho, dente por dente, é a que prevalece. Tá, é a que prevalece pelo o estágio que ainda a gente se encontra aqui. Às vezes, pela falta de sapiência, pela falta de pensar que eu vou ser inteligente a ponto de não fazer da mesma forma que fizeram comigo, para mim não estar no mesmo nível, não me nivelar igual, não sofrer as mesmas consequências. Porque, na verdade, a gente esquece o seguinte: cada um tem a sua missão, cada um tem as suas provas e as suas expiações a passar aqui nesse planeta. Então, se o Márcio veio e me ofendeu, e me atingiu, e me bateu, esse é um problema que o Márcio está criando na caminhada dele. Ô, gente, eu sei que às vezes é difícil a gente agir dessa forma, né? É complicado, mas a gente tem que parar um pouquinho para começar a raciocinar. Então, ele está contraindo os débitos, entre aspas, né, dele. Se eu aceito essas ofensas e pego para mim e vou revidar, eu vou me endividar também. Ao invés de um endividado que ele chegou e me ofendeu e quis me bater, e eu vou revidar e também fazer igual. Se eu fiz igual, eu estou igual. Então, ele se endividou, eu também me endividei pela minha ação diante dele. Então, o que a gente tem que pensar é isso, sabe? O que eu estou fazendo, quais as dívidas que eu estou adquirindo nesses momentos para mim. E o que eu posso fazer para amenizar a situação. Porque, na verdade, aquela pessoa que chegou e me ofendeu, é como o Márcio já falou ali na anterior. Talvez essa pessoa esteja muito pior, às vezes, emocionalmente. Às vezes não, sempre. Muito pior do que eu. Só que a gente tem essa mania de pegar tudo, todas as ofensas, para mim. E muitas vezes, essas ofensas que chegam não são nem minhas. É o marido que foi trabalhar com um problema lá com o patrão, e ele quis dar uma resposta no patrão, mas ele não podia. É patrão.
No outro dia ele ia ser mandado embora. O que acontece? Você chega em casa, o primeiro que abriu a porta é o que vai levar. Era para mim? Não. Só que nós estamos tão melindrados ainda, né, que não pode falar nada, que a gente vai pegando tudo para a gente. Ah, mas ele falou, foi assim. Mas ele disse, foi dessa forma. Me ofendeu. Né? É um absurdo, a pessoa que eu ajudo, que eu faço isso, que eu faço aquilo, chegou e me ofendeu. Vamos parar para pensar? Será que tem a ver comigo, o que foi falado? Porque essa parte aqui, né, gente, é lógico que a maior parte do evangelho são faladas em metáforas, né, em parábolas, para a gente entender melhor. A gente não pode levar tudo ao pé da letra, não é? Mas a gente tem que começar a entender um pouco isso. Bateu, levou? Espera aí. O que eu vou pegar para mim? Porque a gente tem um grande defeito de falar daquilo que nos ofende, daquilo que a gente acha que... dos acontecimentos. Aí eu vou e chego, conto para o Márcio, conto para fulano, conto para Cicã, mas olha para você ver que absurdo, olha para você ver que a pessoa que eu ajudei, que não sei o quê. Mas a gente esquece de pensar no porquê. Por que será que essa pessoa chegou e falou isso? Será que tem alguma coisa a ver comigo? Será que realmente eu me comporto dessa forma? Se eu chegar na conclusão que não, o problema está nela. Então, a gente tem que começar a pensar nisso, né? Parar de carregar as nossas culpas, porque a gente já fica... A gente vai vivendo, vai carregando tanto de culpa, que o outro chega, fala alguma coisinha, e a gente já perde a paciência. Mas por quê? Porque muitas vezes nós já estamos nos culpando, sabemos que nós ainda não conseguimos viver da forma que queríamos, e o outro chega e fala alguma coisa, eu já pego como uma ofensa. Então, se eu estou bem resolvido com as minhas coisas, né, com o meu autoconhecimento, eu não vou me melindrar por pouca coisa, não. Eu vou pensar mais antes de agir. Esperar 2, 3, 4 segundos, 5 segundos, antes de fazer qualquer coisa. Porque a gente se arrepende muito também, né? Precisava ter feito aquilo naquela hora. A gente age muito por impulso. Então, esse olho por olho, dente por dente, a gente não resolve nada dessa forma. Nunca foi resolvido nada dessa forma, né? A gente também tem duas coisas que eu quero só complementar na sua resposta, Kelly. A primeira é a seguinte: eu não acho que nós estamos no olho por olho, dente por dente, mas não. Pelo menos a maioria não. Nós já passamos dessa fase, né? Eu acho que isso já foi vencido há quase 2000 anos atrás. Ainda existem pessoas que agem assim? Existem, mas com certeza é minoria. O problema é que o foco da mídia é justamente as coisas ruins da vida. Ninguém vai lá em Araxá mostrar o hospital, né, como é que é o nome dele? Esqueci o nome dele, sabe? Do Tadeu. Ninguém vai lá ver o trabalho de caridade que o Tadeu faz. Ninguém vem aqui nessa casa, ou na igreja católica, ou na igreja evangélica, para ver o trabalho social de auxílio aos necessitados que existem. Lá nos Vicentinos. Ninguém vai fazer um trabalho bonito. Eles gostam de mostrar briga, confusão, traição, assassinato, não é? É a mãe que com a amante dela foi lá e matou o filho de 9 anos, e agora isso está, né, na internet viralizado. É um absurdo, terrível. Mas nós podemos julgar? Somos nós que temos esse direito de condenar? Não. Graças a Deus nós já não fazemos mais isso, mas já fizemos no passado, com certeza. Então eu acho que essa visão do olho por olho, dente por dente, ela é muito pessimista. O mundo hoje é muito bom, podem ter certeza. O Brasil, apesar de tudo, é o melhor país do mundo e vai se tornar um dos primeiros, não demora. Mas depende de nós. Quando é que essa transformação vai ocorrer? Quando
eu me transformar. Quando eu, não é vocês não. Cada um pensar assim, o mundo se transforma. A mudança está em mim. A mudança não está no governo, a mudança não está na igreja, a mudança não está na família, a mudança não está na sociedade. A mudança está em mim. É eu que preciso me mudar. E isso vem de encontro à pergunta que eu tenho aqui. Como reconhecer o momento de pedir ajuda e o momento de exercer virtudes? O momento de pedir ajuda é o momento que eu sinto que eu estou necessitado de ajuda. É ter a humildade de reconhecer que eu sou frágil, que eu sou fraco. Tem gente que não gosta de mostrar suas fragilidades, principalmente o homem. O homem não chora, o homem não pode isso, o homem não pode aquilo. Pode e deve. É um ser humano, sofre igual a mulher. E mulher é forte igual ao homem. Não existe diferença. Por que a gente... eu não posso mostrar que eu estou precisando. Pode, deve. O momento é o momento da humildade, é de reconhecer que eu preciso. Então eu busco. E quando é que eu exerço virtudes? Deveria desde o dia que sai do útero da mãe. Este é o momento de começar a exercer as virtudes. É 24 horas por dia, o dia inteiro, a cada segundo, a cada momento. Esse é o objetivo de estarmos encarnados. Exercer, construir nossas virtudes. Para que eu me torne um ser humano melhor. Que eu me torne um espírito mais iluminado. Que eu me torne um ser merecedor de moradas mais ascendentes. É para isso que eu estou aqui. Mas não, eu quero mostrar que eu sou o super-homem, que eu sou forte, que eu não... Então sofre. Sofre. Porque sofrimento é esperar que algo externo resolva meus problemas. Todo aquele que fala assim, eu estou sofrendo, está esperando que alguém resolva para ele o que é de responsabilidade dele resolver. Que no momento em que ele assume que ele é dono do seu a vida, que é o seu livre-arbítrio que determina o seu dia, o seu amanhã, o seu futuro, a vida melhora. Pode até sentir dor, porque a dor é uma lei divina que nos impulsiona ao progresso. Mas o sofrimento é uma escolha de cada um. Para de ser vítima e torne-se construtor da sua vida. Resolve sua vida e pronto. E vai viver bem. Não é não, Kelly? Isso aí. Boa noite. O que posso fazer para conseguir perdoar? Acho que o perdão, assim, na minha concepção, né, é um dos sentimentos mais difíceis para a gente desenvolver, né, o perdoar de verdade. Mas todo sentimento, ele é um exercício que a gente tem que fazer conosco mesmo todos os dias. E esse perdoar, às vezes a gente entende errado essa palavra, o perdão. Né? É uma palavra forte, é um sentimento difícil ainda da gente conseguir desenvolver, e perdoar de coração é difícil, no estágio que a gente ainda está. Né? Mas, na verdade, quando eu acho, né, que a outra pessoa me ofendeu, e eu crio mágoas, crio ressentimentos com essa outra pessoa, eu vou criando algemas e eu fico ligada nessa pessoa todos os dias. Nós temos duas maneiras de nos ligarmos ao... Vamos falar assim, nós encarnados, né, para não expandir muito. Nós temos duas maneiras de nos ligarmos, né, às pessoas. Pelo amor e pelo ódio, pelo rancor, pela mágoa. Então, quando eu estou ligada, enquanto eu não perdoo, e eu estou ligada a outra pessoa por esse sentimento, é muito ruim. Porque eu lembro dessa pessoa todos os dias. Todos os dias. Porque eu sei que tem algo a ser resolvido. Aí a gente fala assim, não, já perdoei, já esqueci. Não é esquecer. Esquecer uma coisa que foi
traumática, entre aspas, para nós, é difícil, a gente não vai esquecer, porque teve o ocorrido. Eu vou lembrar, sim. Mas o importante, e eu vou fazendo esse exercício comigo todos os dias, é tentar fazer com que, na hora que eu lembre daquilo que aconteceu, eu não ter o mesmo sentimento daquele dia. Porque vocês podem reparar o seguinte, vamos supor que uma pessoa me ofendeu há 10 anos atrás, 20 anos atrás. E a gente vive assim, gente. Às vezes a gente carrega mágoa 10 anos, 20 anos, 30 anos. Às vezes uma vida inteira das pessoas. Aí o que acontece? Durante esse tempo, toda vez que eu lembro, eu recordo e o sentimento vem à tona. É o mesmo sentimento, é aquele mesmo aperto no coração de 10 anos atrás, de 20 anos atrás. Então, o mais importante não é eu esquecer daquilo que aconteceu. O mais importante é eu tentar trabalhar esse sentimento que eu tive há 10, há 20, há 30 anos atrás, que hoje eu posso lembrar e sentir de uma forma diferente. Aí está o X da questão. Se eu conseguir mudar o sentimento, eu estou conseguindo, devagarinho, perdoar. E eu vou fazendo preces, e eu vou tentando, até que um dia, essa algema, ela se parte. E na hora que ela se partir, acabou. Acabou o sofrimento. Porque a pessoa que guarda esse rancor, que guarda a raiva, que não perdoa, é difícil, gente. A gente carregar esse sentimento. É muito difícil. Então, por inteligência mesmo nossa, eu sei que vai ser melhor para mim, eu vou... Ah, mas é difícil demais. É difícil. Mas nada para a gente é fácil. Nada para a gente foi dado de bandeja. E nenhuma parte do Evangelho, da Bíblia, de não sei, né, de qualquer livro aí que conta a vida de Jesus, fala que seria fácil. Nenhum momento. Nenhum momento fala que seria fácil para a gente. A gente sabe que seria difícil mesmo. Mas a gente tem que começar a exercitar para a gente conseguir perdoar. Não só para o perdão, mas para todos os sentimentos que a gente deseja ter. O amor, a caridade. É exercitando mesmo, gente. É exercício. Não é? O sentir, o abraçar, o beijar. É exercício. Ah, eu não consigo chegar perto da minha mãe e perdoá-la. Não consigo chegar perto do meu pai e abraçá-lo. E beijar. Começa a fazer. Da primeira vez vai ser meio mecânico, né? É totalmente mecânico. Falar, uai, mas esquisito, né? Vai até estranhar um ou outro, aquele negócio, mas aquele sentimento que não é aquele que a gente quer. No segundo já vai estar um pouco mais tranquilo, um pouco menos robô. No terceiro já vai melhorando um pouco, até chegar uma hora que passa a ser natural. E foi um exercício. Eu tenho que me exercitar. Porque se eu ficar parada, querendo uma coisa e no mesmo lugar, eu não vou conseguir. Às vezes a gente vê muita gente falar assim, ah, eu nunca ganhei um abraço da minha mãe, eu nunca ganhei um abraço do meu pai, eu nunca tive um afeto dos meus pais. Aí a gente fala coisas assim, e você? Você já abraçou? Ah, não, eles nunca me deram, eu fico até sem jeito. Uai, por quê?
Se você está sentindo a vontade de ter um abraço da sua mãe, por mais que a sua mãe nunca te deu afeto, vá lá e dê afeto a ela. Você vai esperar desencarnar o pai e a mãe, para depois você falar assim, passei uma vida inteira, eles morreram sem me dar um abraço. E as oportunidades que você teve todos os dias de abraçá-lo, você não quis também. Então só eles estão errados. A gente esquece que pai e mãe são espíritos encarnados como nós. Cheio de mazelas, cheio de problemas, cheio de dificuldades, né? Que às vezes também não aprenderam isso na infância, que a infância foi difícil, às vezes, né, uma infância também sem carinho dos pais. E a gente vai só levando isso para frente. Uma vez uma moça falou comigo assim, Márcio, eu tenho uma mágoa do meu pai, porque meu pai traiu minha mãe. E eu não admito isso. Eu falei assim com ela, sua mãe largou seu pai? Não, perdoou. Eu falei, por que você está com raiva de seu pai? Porque traiu minha mãe. Eu falei, mas quem tinha que estar com raiva era ela. E traiu foi ela, não foi você. Ah, mas ela é boba. Eu falei, não, ela não é boba não. Mas se ela perdoou, ela tem os motivos dela. É a vida dela. Você está entrando numa vibração e numa faixa que não é sua. Ah, mas aconteceu que depois você saiu de casa e até o tempo que ele ficou fora eu sofri muito, porque meu pai para mim era meu ídolo. Eu falei assim, era por quê? Pode continuar sendo. Vá e abrace seu pai. Ah, mas ele não sei, não vai aceitar. Eu falei assim, faz o seguinte, chega na sua casa, senta com ele do lado, fala, pai, senta aqui. Abre seu coração, fala para ele do ódio que você sente, do que ele fez, da mágoa que ele causou, de tudo isso que você está sentindo, bota para fora, deixa ele escutar. Mas com carinho, com calma e com respeito, porque ele é seu pai. Passado umas 2 semanas, encontrei com ela. Ela falou comigo assim, salvou minha vida. Se você vê como é que eu estou com meu pai, é igual 2 namorados. Se você vê esse homem chorar no dia que eu conversei com ele, mas chorou igual menino e me pediu perdão. Eu falei, pois é. Ia passar uma vida inteira guardando mágoa de uma coisa que poderia ter sido resolvida com uma simples conversa. Né? Tem uma pergunta aqui que fala assim, boa noite. Por que alguns médiuns não conseguem perceber e ouvir os espíritos? Por que essas diferenças? Ou está fingindo ser médium? Gente, mediunidade, ela não é a mesma mediunidade, não. Cada um tem a sua. Né? Existe N tipos de mediunidade. Tem gente que vê, tem gente que ouve, tem gente que sente, tem gente que dá manifestação, tem gente que psicografa. Né? Existem, sim, inúmeros tipos de mediunidade. Eu sou sensitivo, eu percebo energias, às vezes sinto presenças, sinto muita coisa. Eu nunca vi, nunca ouvi, não escrevo. É a minha mediunidade, sensibilidade. Tem pessoas que conseguem enxergar espírito como eu estou vendo vocês. Tem pessoas que os ouvem. Então, cada um tem um tipo. Não é porque é médium que vai ter tudo. Só existiu um médium pleno que tem hoje no planeta, chama-se Jesus Cristo. Eu imagino que mundo afora aí deve existir fantásticos médiuns também, dentro da igreja católica, dentro da igreja evangélica, dentro do budismo, do islamismo. Mediunidade é do ser humano, não é da casa espírita. A mediunidade é um atributo do corpo humano, do ser humano. Raramente me lembro de sonhos. Um dia desses, acordei muito feliz. Fiquei sem entender o porquê. Será que fui a um plano superior? A questão dos sonhos, né, gente, é uma coisa tão interessante. Vale a pena a gente até estudar sobre eles, né? Sobre os sonhos. Porque os sonhos, todos eles, a gente praticamente sonha todos os dias, mas a gente não lembra. Mas todos eles têm um significado. Tanto o significado espiritual, quanto para a vida da gente. Então, às vezes, sonhos, a gente sonha e pensa assim, não, que absurdo, que doideira de sonho, nada a ver uma coisa com a outra. É porque a gente não para pensar. Porque todo sonho ele tem uma explicação. A gente não sai sonhando assim à torta e direito também, não. É uma mistura do que a gente vive, é uma mistura do que a gente pensa, é uma mistura, né, da parte espiritual também. Porque quando a gente deita e consegue se desligar, né, pessoa que consegue se desligar mesmo para um sono bom, um sono gostoso, o nosso perispírito ele se deslaça, ele
ele deixa, né, o corpo e ele vai viver o que ele tem que viver do lado de lá. Então, nós fazemos isso praticamente todos os dias. A gente faz isso. Então, será que eu fui a um plano superior? Então, eu falo assim, a minha resposta é que se você consegue realmente se desligar e ter um sono, e sonhos de qualidade, praticamente você se desliga e tem contato com o plano superior isso, todos os dias. Aí você fala, não, mas então todo dia eu vou passar para o lado de lá? É quase isso, né? Então, por isso que é tão importante a gente se resguardar à noite, fazer uma prece, né? Parar uns minutinhos. A gente às vezes tem umas manias bobas, às vezes de dorme com televisão ligada, não é? Então nós não vamos ter muitas coisas boas nesses sonhos, não. Mas muitas vezes, gente, nós temos sonhos assim, eu falo por mim, né? Muito reais, que por alguns instantes a gente para e pensa assim, peraí, eu vivi ou não? Não é? A gente não tem isso? Você acorda e... Não, peraí, isso é verdade ou aconteceu ou não aconteceu? Então, esses sonhos assim, na maioria das vezes é que aconteceu mesmo. E é natural nosso, é natural do nosso espírito acontecer isso, até mesmo para o relaxamento do nosso corpo, né? Para buscar forças do outro lado. E do outro lado acontecem muitas coisas, gente. Né? A gente consegue... a gente vive muitas coisas também, né, nesses pedacinhos aí dos nossos sonhos. A gente é que não lembra, né? Bom, chegou uma pergunta agora, e pelo jeito vai ser a nossa última de hoje. O que acontece no atendimento espiritual? Eu imagino que a pessoa deve estar se referindo ao tratamento da casa, né? Que é o acolhimento, não é o atendimento. O acolhimento espiritual aqui, o que acontece é o seguinte. Todos nós trazemos companheiros de vidas passadas a quem nós fizemos mal a eles, que a gente chama de obsessores, que a igreja chamaria de demônios, seres que não existem, na verdade, né? Porque o que existe são espíritos de Deus, ignorantes e aqueles que já não são mais ignorantes, né? Então, não existe o mal, mas existe só o bem. A doutrina sempre deixa bem clara que o mal é a ausência do bem. Deus criou o que é bom, nós é que saímos fora do caminho e fazemos o que é errado. Então, esses companheiros que se encontram hoje no mundo espiritual e eu hoje encarnado, me buscam. O corpo físico é diferente do corpo físico que eu tive em outras vidas, mas o ser que veste o corpo, que sou eu, o espírito, sou mesmo a criatura. Então, esses seres me buscam. Qual o objetivo deles? Impedir o meu progresso. Porque se eu progrido, se eu exerço virtudes, se eu melhoro como ser humano, se eu me torno um ser mais elevado durante uma vida terrena, eu, ao desencarnar, ao voltar para a minha casa espiritual, eu não vou voltar para a mesma morada de onde eu saí, eu vou para uma morada mais elevada, né? Jesus dizia, na casa de meu pai há muitas moradas. Então eu vou para uma morada superior. O objetivo deles é impedir que eu vá. Porque se eu não for, eu volto para a mesma casa de onde eu saí. E lá eles estão me aguardando. Né? Porque eles querem vingança. Eu fiz mal a eles. Não é de graça que eles me perseguem. O que a gente faz aqui no atendimento espiritual é o seguinte. A pessoa vem, relata a um acolhedor seus diversos problemas, aquilo que sente, aquilo que busca, as atribulações que a vida lhe oferece, né? Porque todos nós temos colheitas a fazer. O acolhedor vai ouvi-lo, vai conversar com ele, pontuando dentro da visão espírita a situação, e depois vai passar para ele a base da doutrina e o procedimento que ele tem que ter com ele mesmo para que entre no atendimento espiritual da casa. Né? Isso demanda aí umas 36 visitas à casa. E o que vai acontecer? Durante esse período de acolhimento, de tratamento na casa, na verdade, a espiritualidade estaria trabalhando os obsessores, no convencimento ao perdão, para que te deixe seguir a vida sem eles tentarem te impedir. E eles vão aceitando, acreditem, eles aceitam, porque eles também sofrem com isso.
No final do acolhimento, o que vai acontecer? Meus problemas vão acabar? Não, não vai. Porque todos os seus problemas, todas as suas dificuldades, todos os seus obstáculos foram sementes ruins que você plantou ao longo da sua imortalidade. E hoje você colhe. E você tem que continuar colhendo. O que muda é o meu equilíbrio, é a minha visão de como a coisa funciona. E mesmo sentindo a dor da colheita, eu vou ter equilíbrio, eu vou ter felicidade. E eu consigo fazer um trabalho de reconstrução de mim mesmo melhor. Tá ok? Eu espero ter respondido. Infelizmente, nosso tempo acabou. Todos agora vão ter uma palestra maravilhosa com a nossa amiga Flávia Fragoso. Eu espero que, ao retornarem para casa, eu volte melhores. Um abraço a todos, muito obrigado.